Assinala-se a 14 de novembro o Dia Mundial da Diabetes, uma doença que, com o passar dos anos, afeta cada vez mais pessoas em Portugal e no mundo. Só no concelho de Famalicão sabe-se que existem 13 mil cidadãos diagnosticados. A diabetes tipo 2 é mais comum e surge normalmente já na idade adulta e que é normalmente por o nosso organismo se tornar resistente à ação da insulina. E é uma diabetes que, de um modo geral, conseguimos controlar com medicação por comprimidos. A diabetes tipo 1 é a diabetes que surge nos jovens, muitas vezes nas crianças e adolescentes, em que é por uma falência do pâncreas na produção de insulina, e esses têm que ser tratados com insulina desde o diagnóstico até ao fim da vida, porque a insulina é uma hormona que é produzida pelo nosso organismo, que é indispensável à nossa vida, e sem insulina ninguém vive. Estima-se que apenas metade das pessoas com diabetes estejam diagnosticadas, daí a importância dos rastreios periódicos. A pandemia veio afetar o diagnóstico de muitas doenças, mas a diabetes não foi a mais afetada. Eu penso que o diagnóstico em si talvez não tenha sido muito atrasado. Aquilo que aconteceu é que, se calhar, houve algumas situações em que os doentes ficaram mais descompensados. E tivemos também outras situações em que os doentes ficaram melhor compensados. Isto porque a experiência que eu tenho, a visão que eu dou disto, é que havia pessoas que andavam todo o dia fora de casa. Comer fora de casa e a comerem mal, não é? E que passaram a ficar em casa, deixaram de ter acesso a um certo número de coisas e ficaram mais controlados. Outros que estavam controlados porque não tinham tempo de fazer, digamos, entre aspas, asneiras alimentares, passaram a ficar mais tempo em casa, a comerem aquilo que não deveriam comer, a ir mais vezes ao frigorífico, mais paradas, mais sedentárias e com uma descompensação da diabetes. Sendo a diabetes uma doença silenciosa, é preciso estar atento a alguns sintomas, como é o caso da boca seca, o aumento da vontade de urinar e a percepção de estar sempre com fome. O primeiro passo é recolher o parecer do médico de família. Em casos mais graves, os utentes são encaminhados para as consultas de diabetologia. Uma consulta mais diferenciada faz sentido exatamente existir para aqueles doentes que têm uma diabetes de difícil controle, em que os seus médicos de família já tentaram esticar, digamos assim, ao máximo as possibilidades de terapêutica com os fármacos convencionais e com a terapêutica oral, e que muitas vezes necessitam de passar para a insulina. A doença traz complicações graves que, em último caso, podem resultar em amputações. E neste momento 5 a 10% dos gastos em saúde no nosso país é com o tratamento das complicações da diabetes, a nível vascular e não só, que leva depois ao aparecimento de situações da retinopatia diabética que realmente, se não se conseguir controlar a doença a nível ocular, vai evoluir para a cegueira. É a hipertensão, portanto as tensões altas, o colesterol, os triglicerídeos, portanto, as alterações dos metabolismos dos lípidos, com o risco de infartos e de tromboses também com atingimento vascular, já um atingimento macrovascular. Temos também depois o atingimento a nível renal, com insuficiência renal, que muitas vezes acaba na hemodiálise. Temos também, em termos de complicação, depois o atingimento da parte sensitiva e circulatória a nível periférico, com perda de sensibilidade nos pés e nas pernas, com feridas que depois têm dificuldade em cicatrizar, infetam, gangrenam e acabamos nas amputações. A celebrar 100 anos desde a invenção da insulina, esta é a principal fonte de tratamento da diabetes e permitiu que a esperança de vida se alongasse para os portadores da doença. Mas mais do que tratar, é importante prevenir. Temos que ter uma alimentação saudável, e quando eu falo numa alimentação saudável não é alimentos proibidos, porque no fundo não há alimentos proibidos, tudo se pode comer desde conta e medida. Evitar realmente os açúcares de absorção rápida, portanto as sacarosas, as maltosas, as frutosas, e depois a atividade física, o estilo de vida, modificar, não sermos às vezes tão sedentários, mesmo aquilo que a gente vê nos miúdos atualmente,
que passam o dia nos tablets, nos Game Boys, a ver televisão, enquanto que antigamente nós íamos para a rua jogar a bola, correr, andar de bicicleta, coisa que hoje também a gente reconhece que os tempos atuais e a questão de segurança também não o permite tanto, mas que realmente temos que se calhar voltar um bocadinho a algumas coisas do antigamente que se calhar eram atitudes mais saudáveis. Com cerca de 270 associados, a Associação de Diabéticos de Famalicão nasceu com o intuito de prestar apoio aos famalicenses. A nossa orientação é muito importante para as pessoas. Nós temos os nossos associados, com quem agora com esta situação de pandemia não o fizemos, porque a situação restringiu muito o encontro com as pessoas e não foi possível. Mas, no entanto, faz parte da nossa orientação promover reuniões, promover convívios, promover caminhadas e tudo que seja para informar o nosso associado e os diabéticos em geral, aqueles que não, sobre a melhor forma de conduzir, de que eles tenham melhor qualidade de vida. Muitos foram os diabéticos que contraíram a Covid-19, que lhes trouxe verdadeiras complicações. Famalicão não é exceção e, na verdade, registram-se casos bastante graves. Tem surgido algumas complicações mesmo tardias após terem tido Covid. Alguns diabéticos conseguiam fazer a sua vida normal, nomeadamente trabalho, e ficaram com algumas sequelas, não só os diabéticos como os outros, mas sobretudo alguns diabéticos. Alguns, infelizmente, as consequências foram tão graves que faleceram, não é? Em Famalicão, tem conhecimento de algum caso, ou se calhar de vários casos, em que tenha isso acontecido, se tenha agravado realmente? Sim, nós temos alguns doentes que agravaram e sobretudo a pandemia agravaram os outros pela não vigilância ou mesmo pelo medo de ir se deslocar às unidades da saúde. E no meio de tantas pessoas afetadas pela doença, há histórias que não passam despercebidas. António Ribeiro foi diagnosticado com diabetes tipo 2 há 30 anos. A sede constante foi um dos sintomas que o fez desconfiar daquilo que as análises vieram a confirmar. A doença quase lhe tirou a vida. Eu já fiz 2 comas diabéticos, porque tive um problema em que reduzi muito de peso, perdi 15 quilos, porque tive 17 dias em cuidados intensivos por causa de uma pancreatite aguda grave e mantive a medicação e, portanto, com 15 quilos a menos e manter a medicação e fiz 2 comas diabéticos, não é? Já a Salomé Costa tem uma história bastante diferente. Diagnosticada com diabetes tipo 1 aos 18 anos, a vontade de viver a juventude quase lhe roubou os planos para o futuro. Eu, quando fui diagnosticada, cumpria tudo muito bem. Tinha 18 anos. Mas depois passei uns longos anos da minha vida que não liguei nenhuma a diabetes. Então as coisas começaram-se a complicar. Começaram-se a complicar quando eu casei e quis engravidar. Tive que fazer uma espécie de tratamento durante 2 anos antes de poder engravidar, para ter a certeza de que conseguia ter a criança e que a criança era saudável. Apesar disso, quando eu engravidei já estava tudo perfeito, estava tudo direitinho, mas houve complicações na mesma devido ao que estava para trás, devido às complicações que já havia da diabetes mal controlada. E então ela nasceu prematura, eu tive pré-eclâmpsia e pronto, as coisas complicaram-se. Quando nós deixamos de descontrolar as coisas, é muito mau. O que é que levou a esse descontrolo, se me permite a pergunta? Era adolescente, queria viver como os outros, queria sair, queria comer, queria fazer o que os meus amigos faziam, não queria pensar no futuro, não tinha essa noção do futuro, para mim era só o presente. E naquele presente eu estava a viver, não pensava no futuro. E neste Dia Mundial da Diabetes, os conselhos são vários, sobretudo de quem vive com a doença todos os dias. A minha maior mensagem, a melhor mensagem é que, nomeadamente o tipo 1, não é? Que desenvolvam a vida o mais possível dentro da normalidade.
com os cuidados, com exercício físico, mas que desenvolvam dentro da normalidade, porque efetivamente nós não podemos ser pessoas normais e ter uma atividade normal e deslocar-nos e fazer ser bons profissionais sem ter qualquer interferência da diabetes, não é? E é isso que eu queria. Eu gostava que as pessoas que têm essa doença, gostava que as pessoas tivessem coragem e que desenvolvessem uma atividade normal. A mensagem é mesmo: eu sei que o presente é importante, mas não pensem só no presente, pensem também no futuro. Porque eu pensei só no presente e por pouco ia acontecendo uma desgraça, não é? E não me adiantou nada depois tentar remediar as coisas, ou seja, adiantou, mas por pouco podia ter acontecido o pior. Não aconteceu porque eu fui a tempo, não é? Mas não pensem só no presente, pensem no futuro também.